Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar novamente com os irmãos. A primeira aula do ano, a nossa 12ª aula da revista de 1 Coríntios. É um prazer rever a cada um de vocês. Eu gostaria de nós começarmos com uma oração. Gostaria que você, sentado mesmo no seu banco, você que está nos assistindo em casa pelo YouTube, que você possa também agora entrar em comunhão com o Senhor. E nós vamos orar. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Eu gostaria só de fazer aqui uma lembrança. É uma virtude, é uma alegria, é um presente, é uma dádiva. Nós podemos estudar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela é que nos orienta sobre todos os assuntos da nossa vida. Se nós quisermos saber qualquer assunto relativo como Deus gostaria que nós vivêssemos, nós encontramos isso na Palavra de Deus. É um manual, vamos dizer assim, de instrução do cristão. Por isso nós louvamos a Deus por poder hoje, no dia de hoje, voltar a estudar a Palavra de Deus. Hoje uma lição interessante sobre casamento, sobre celibato. Nós vamos explicar o que significa isso. Quais as implicações de você ser casado ou você viver como solteiro ou viúvo. Enfim, nós vamos discutir alguma coisa com respeito a isso. Mas lembrando que é sempre um privilégio estudar a Palavra de Deus. Não tem como nós vivermos uma vida cristã sem estarmos habilitados pela Palavra, sem conhecermos o que Deus recomenda para nós. Então, sempre é importante nós termos essa oportunidade de estudar a Palavra de Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. O evangelista da igreja, o apóstolo Paulo, e Paulo ensinou essas pessoas os rudimentos da fé. Só que nós temos que lembrar quem eram essas pessoas que foram convertidas e aonde que elas moravam, qual era o conceito dessa cidade, como é que viviam as pessoas dessa cidade de Corinto. E nós já estudamos isso nos primeiros capítulos, que Corinto era uma cidade, vamos dizer assim, muito importante. Era uma cidade portuária, uma cidade onde existia um número de pessoas bastante grande, mas também é uma cidade extremamente promíscua. O que quer dizer com isso, pastor? O que você está querendo dizer cidade promíscua? É que as pessoas viviam de uma forma totalmente devassa. Para você ter ideia, existia ali uma adoração num templo, onde as pessoas se prostituíam dentro do templo. Existiam ali
mil prostitutas que faziam o culto e os homens eram levados para esse templo para prestar culto a essas deusas. Então dá para imaginar como era a cidade. E de repente alguns desses habitantes foram atingidos pelo Evangelho através da pregação do apóstolo Paulo, e eles se converteram e passaram a frequentar a igreja, vamos dizer assim, a igreja cristã. Mas dá para você entender como é que essas pessoas chegaram na igreja cristã? Dá para vocês terem uma ideia qual era a mente desses irmãos recém-convertidos? Nós lembramos que o apóstolo Paulo recebeu essa carta de alguns irmãos questionando, falando: Paulo, aqui está existindo verdadeiros absurdos. Chega a ter pessoas que se deitam com a sua madrasta, tem relações sexuais com a esposa do seu pai. Olha que promiscuidade que existia na igreja de Corinto. Então dá para nós termos uma ideia como é que viviam aquelas pessoas. Então não é de estranharmos que esses irmãos escrevem para Paulo e falam: Paulo, por favor, nos ajude, nós precisamos de algumas respostas. Qual é a sua recomendação com referência ao casamento? Qual é a sua recomendação com referência ao celibato? O que é o celibato? É uma pessoa que decide não se casar, ou então fica viúva e não volta a se casar, vive uma vida, ou seja, mulher ou homem, e não se casam mais. Todas essas questões e outras questões que nós vamos ver adiante nos outros capítulos, até o capítulo 11, vão ser perguntas práticas que essas pessoas indagaram a Paulo, e Paulo responde isso através da carta. Então, só para nós entendermos qual é o conceito que Paulo está escrevendo. Vocês vão falar: puxa vida, Paulo, alguns críticos falam que Paulo ele não gostava de dar muita atenção, não valorizava a mulher como deveria ser valorizada. Isso não é uma realidade. Nós vamos ver aqui que a resposta de Paulo perante essas questões não tinha nada de valorizar a mulher ou desvalorizar a mulher, nada disso. Eram questões práticas, aquela situação que estava existindo na igreja de Corinto, onde os homens casados e que se converteram ainda viviam na promiscuidade. E alguns irmãos se revoltavam de falar que eles eram cristãos, estavam vivendo na comunidade cristã, mas ainda viviam na prática antiga do paganismo, antes de serem convertidos. Então é sobre esse assunto que a carta de Paulo, ela reza, ela é escrita para responder essas questões. Dá para entender então por que foi escrito essa primeira carta de Coríntios, e essas questões foram levantadas pelos próprios irmãos. Alguns irmãos escreveram para Paulo, e Paulo aqui está respondendo. E nós vamos ver aqui o primeiro ponto. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 7, eu vou ler aqui alguns versículos para que a gente possa discorrer sobre eles. No capítulo 7, versículo 1, está escrito assim: agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, olha aqui, Paulo está respondendo àqueles irmãos que escreveram, né? Quem são esses irmãos? Você encontra quem eram esses irmãos e irmãs em 1 Coríntios, no capítulo 16. No versículo 17 fala que Estéfanas, Fortunato e Acaico, esses irmãos e irmãs escreveram para Paulo. Paulo, está acontecendo isso aqui na igreja. Aberrações que aconteciam na igreja lá de Corinto. Aberrações, aquelas pessoas que ainda estavam vivendo em promiscuidade, mas dentro da igreja. Nós vamos ver futuramente sobre a questão da ceia. No capítulo 11 nós vamos ver sobre a ceia. Eles não se portavam dignamente na ceia. Uma série de coisas que faziam errado na igreja de Corinto. E as pessoas escrevem para Paulo, e Paulo responde. Até o capítulo 11 tem essas respostas. Então está aqui, versículo 1. Em relação aos assuntos sobre os quais escreveste, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Aí você fala: opa, que é isso? O que Paulo está falando? Que todo mundo então tem que ser celibatário? Todo mundo tem que ficar solteiro? Não era isso que Paulo estava falando. Paulo estava se referindo àqueles homens que eram casados e que se prostituíam ainda nos templos, que viviam ainda na promiscuidade. E Paulo fala que isso não é direito, isso não é correto. Nós vamos ver mais adiante, onde Paulo enfatiza
que é importante que o homem seja marido de uma só mulher e não tenha relações sexuais com outras mulheres. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. É bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa. Olha aqui, Paulo não é contra o casamento como muitos pensam. Muitos falam, algumas pessoas que não conhecem a teologia correta, falam, Paulo achava que todo mundo não podia casar, todo mundo tinha que ser solteiro, ou tinha que se permanecer viúvo se a esposa morresse. Não era isso que Paulo estava falando. Paulo estava falando de forma bem enfática, aqueles que são casados têm que ser casados com a sua mulher e não ter relações com nenhuma outra. É isso que o apóstolo Paulo está enfatizando. E ele continua aqui, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido, por causa da imoralidade, do versículo 2. Então, o que estava ocorrendo na igreja de Coríntios, não era que Paulo estava condenando as pessoas a serem casadas, não. Era porque as pessoas casadas estavam vivendo de maneira imoral. Deu para entender agora? Está bem claro isso. No terceiro versículo ele fala, o marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Aqui você veja que Paulo não faz nenhuma distinção, ou de superioridade ao homem ou à mulher, não. Paulo está enfatizando que o corpo do homem casado pertence à sua mulher. E da mesma forma, o corpo da mulher pertence ao seu marido. De forma igualitária. Não existe que um manda mais do que o outro, coisa de qualquer tipo desse. E ele continua aqui. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de consagrardes a oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Versículo 7, até aqui nós vamos ler. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. De um determinado modo, outro de forma diferente. Paulo não estava falando para que todos fossem iguais a ele. Aqui a Bíblia não nos enfatiza e não nos esclarece se Paulo era solteiro ou se Paulo estava vivendo uma viuvez depois de aceitar a Cristo. Nós não sabemos, a Bíblia não enfatiza isso. Alguns teólogos falam que Paulo deveria ser casado, porque ele fazia parte do sinédrio, e era uma das condições para que a pessoa pudesse pertencer ao sinédrio. Mas nós não temos isso confirmado na Bíblia. Nós não temos isso. Nós sabemos aqui que Paulo fala que ele, naquele momento que ele está escrevendo a carta, ele não tinha mulher. Ele poderia ser viúvo, ele poderia ser solteiro. Nós não temos essa palavra definitiva da Bíblia. Ok? Está bem claro isso? E Paulo também está enfatizando que ele não obriga ninguém a casar e ninguém a viver sem casar o resto da vida. Ele fala que o celibato é um dom que algumas pessoas têm, mas nem todos. E ele deixa muito claro, nós vamos ver isso aqui mais adiante, que é melhor que a pessoa se case, se ela não tem esse domínio sobre o corpo dela, se ela não consegue viver sem a tentação do sexo, vamos assim dizer de forma clara, que ela não consegue conviver com isso, é melhor que ele se case. Ele fala que ele não vive abrasado, ou seja, que ele não tenha desejo e que ele caia em pecado. Porque se ele mantiver relações sexuais solteiro ou casado e tendo relações com outra mulher que não a sua própria esposa, isso é adultério, isso aí é fornicação. E isso é pecado, é condenado pela palavra do Senhor. Então, deixar bem claro isso. Nós temos aqui no item 1, que Paulo escreve no versículo 7 até o versículo 1, casar ou permanecer solteiro. Então, Paulo, às vezes, injustamente condenado, por ser super religioso, que não dava à mulher o devido valor e desaconselhava o casamento, isso é pura mentira, isso não é real. Paulo deixa bastante claro
que se a pessoa não tem o autocontrole de ser um celibatário, que ele se case, tanto a mulher quanto o homem da mesma forma. Esse seria o ideal. Nós somos criados, temos que lembrar isso, nós somos criados como homens e mulheres para procriarmos, para mantermos a população, enfim, para que nós pudéssemos desenvolver. Se todo mundo for celibatário e não tiver relações, o que acontece? Acaba com a população. Não é essa a intenção, não foi essa a intenção de Deus de criar o homem e a mulher. Então, quando Deus criou o conceito de família, nós temos que lembrar isso, biblicamente, que foi para que nós tivéssemos filhos, gerássemos filhos. E como é que nós vamos gerar filhos? É sendo casados. A monogamia, sim, é uma ordenança de Deus, que nós não tivéssemos outras mulheres ou outros maridos, tivéssemos apenas uma mulher ou um marido. É a monogamia, né? Então, esse é o plano de Deus. Que mais que nós temos aqui? É preciso ter isso em mente, que se faça uma interpretação correta do que é dito sobre o assunto. É interessante entender isso que eu comecei aqui a falar para vocês, como é que viviam essas pessoas da cidade de Corinto, quando elas se converteram, quando elas viviam no paganismo, como elas eram antes de serem cristãs. Existia essa promiscuidade, era algo natural da cidade. Era natural para a mulher ver o seu marido se prostituindo no templo com 1000 prostitutas. A escolha dele para ele ir lá adorar a deusa era uma forma de adoração, manter relações sexuais no templo. E isso foi trazido ainda como resíduo, como restício de uma vida de paganismo para dentro da igreja. Nós temos que lembrar, irmãos, que a conversão, ela não ocorre de maneira, como é que eu posso dizer, para que os irmãos possam entender isso de forma bem clara, de forma instantânea. Muitas pessoas têm a sua conversão de forma instantânea, mas isso não é o normal, isso não é o geral. Pessoas vêm para, por exemplo, se converte, vem num culto, aceita a palavra, aceita que é pecador, reconhece Cristo como seu Salvador e passa a professar uma fé cristã, mas ao mesmo tempo, às vezes leva tempo para deixar os seus vícios, os seus hábitos, os seus costumes. Como é comum nós vemos na igreja pessoas que ainda estão na igreja e ainda bebem, e ainda fumam, mas já se converteram, algumas já até foram batizadas e não conseguem largar os seus vícios. E isso estava ocorrendo na igreja de Corinto. Isso estava ocorrendo dessa forma imoral de se conduzir. Pessoas estavam dentro da igreja cristã, mas ainda com práticas pagãs. Por isso que esses irmãos escrevem para Paulo e falam: Paulo, nos oriente, qual é a tua direção que nós temos que dar para esses irmãos que estão fazendo isso, aquilo. E aí vocês lembram da repreensão que Paulo deu para aquele homem que se deitou com a esposa do seu marido, a madrasta, né? Nós lembramos, a pessoa tem que ser expurgada da igreja, ele tem que sair da igreja, ele não pode fazer parte da comunidade. Mas isso era algo normal naquela cidade de Corinto. Então nós temos que entender bem o conceito, por que as pessoas escreveram para Paulo, perguntando sobre casamento, sobre celibato, o que Paulo achava disso. E Paulo responde aqui. Nós temos no item primeiro, vantagens e desvantagens do celibato. No item 1, você vê lá, no capítulo 7, do 1 ao 2, versículo 1 ao 2, o apóstolo não sugeriu que o celibato é mais santo que o casamento. Muitas pessoas estavam pensando isso, que Paulo estava dizendo: não, para você ser santo, você tem que ser virgem, você não pode se casar. Não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava sendo claro mais adiante, que a nossa santidade não está em nós sermos solteiros ou sermos casados. A nossa santidade está em como nós nos portamos, não na condição civil que nós vivemos. E ele continua lá, o celibato, não sugeriu que o celibato fosse mais santo que o casamento, apenas mostrou que Deus conferiu o dom especial de permanecerem solteiros para algumas pessoas. É isso que Paulo fala no versículo 2. Porém, ele reforça isso no versículo 2. Por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. Se a pessoa não tem esse dom de viver sem ter relações sexuais,
Então o que tem que fazer? O que é o melhor? Qual é a recomendação, não apenas paulina, mas a recomendação também do próprio Deus, é que a pessoa se case e forme uma família, mas que seja marido de uma só mulher e esposa de um só marido. Deu para entender? Bem claro. Então vamos lá. O item A, ele fala o celibato é bom. Lá em versículo 1, né, fala que é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Isso, a frase que o homem não toque em mulher se refere ao casamento. Isso é bom porque os solteiros estão livres para servir a Deus, sem as preocupações relacionadas ao casamento. Aqui eu quero voltar a frisar a condição que viviam os cristãos na era de Paulo. A igreja cristã era extremamente perseguida. E o que acontecia? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que era melhor o homem ser solteiro naquele momento. Porque se o homem fosse solteiro como Paulo era, ele não teria responsabilidade nem com uma mulher e nem com filhos. E ele poderia estar mais livre para servir ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo quanto ao celibato. Que era preferível, que era mais aceitável, e fala que o celibato é bom, é nesses termos, que o homem solteiro ou a mulher solteira, ela está livre para as coisas do Senhor. Vocês vão concordar comigo. Se nós temos uma família, nós temos que servir em primeiro lugar a quem? Qual é a ordenança de Deus? O que Paulo escreve, várias cartas, e Timóteo, depois Pedro também escreve, é que o homem é o supridor da casa, ele tem que trabalhar, ele tem que educar os seus filhos, etc, etc. A mulher tem que servir o seu marido, ajudar na casa, nos deveres da casa, enfim. E se você tem uma esposa para criar e filhos, você tem menos tempo para o Senhor, isso é normal. É isso que Paulo está falando. Por que o celibato é bom? Porque você tem todo o tempo do mundo, toda a tua disponibilidade para servir a Deus. E o mais importante, quando nós lembramos essa condição de que Paulo está escrevendo, era a condição de própria vida. Você tinha a sua vida, se você era um cristão, você podia ser a qualquer momento condenado à morte pelo exército romano. E como que você se sentiria, Nádio, por exemplo, falando aqui, se você fosse um homem solteiro, não tivesse um papagaio para criar, nem um passarinho, nem nada, não tivesse mulher nem filhos, você tem disponibilidade para servir ao Senhor. E tem menos medo de morrer, vamos dizer assim, porque você é sozinho. Agora, se você tem filhos, esposa, e se você é morto, qual é a sua preocupação? Não é muito maior? É isso que Paulo estava falando aqui. Por ele ser uma pessoa livre, uma pessoa desimpedida nesse momento, não sabemos se ele era viúvo ou era solteiro ainda, mas ele não tinha ninguém para cuidar. Então ele fala que era melhor a pessoa estar nessa condição do que casado. Tá? O celibato também é perigoso. No versículo 2 ele fala, qual que é o perigo do celibato? É você cair em pecado de adultério ou de fornicação. O celibato, se você não consegue se abster de relações sexuais, você vai manter relações sexuais com uma mulher, você está em pecado. Então, ele é bom, mas ao mesmo tempo é uma situação de risco que você vive. E por isso que Paulo recomenda que cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Amém? Então esse foi o primeiro ponto. Vamos partir para o item 2, o casamento e abstinência. Esse é um outro ponto importante, simples de nós explicarmos, mas que também causa relevância. Porque talvez alguns irmãos da igreja de Corinto tenham perguntado para Paulo, olha, estão ensinando aqui que para nós nos santificarmos, nós temos que como eu posso falar? Nós temos que deixar de ter relações sexuais com o nosso marido ou com a nossa esposa, para que nós possamos nos santificar. E isso aqui não é uma verdade. Paulo refuta isso. Ele fala aqui, no casamento, cada cônjuge tem os seus próprios direitos e obrigações para com o outro. Isso é o chamado da mutualidade dos deveres conjugais. O corpo da mulher, quando casada, ela não pertence mais a ela, pertence ao marido dela. E da mesma forma, o corpo do seu esposo não pertence somente a ele, pertence à mulher. Então, quando eles vão ter relações sexuais ou deixarem de ter relações sexuais, tem que ser algo de comum acordo.
Não é o homem, eu não quero ter mais relações sexuais nesse momento, mas não é bem assim, não é eu não quero. Porque você não pertence mais, o corpo teu não pertence mais a você, pertence à tua esposa. E da mesma forma, da esposa não pertence a ela, pertence a você, marido. Então, essa mutualidade do casamento, ela é muito importante. O casamento estabelece uma dependência mútua. Tanto o marido como a mulher devem reconhecer a independência em relação à utilização mútua do corpo. Nós temos aqui bem claro, aqui quando Paulo discorre isso no capítulo 7, que tem que ser algo de comum acordo, o termos de relações sexuais. Mas nós temos que lembrar que isso faz parte do casamento. Deus criou a sexualidade humana para que nós pudéssemos desfrutá-la. A mulher tem que entender isso e o homem da mesma forma. Mas não tem que ser nada autoritário. Porque nós temos que lembrar que existe aqui uma permissão mútua. Quando Cristo fala que nós devemos ser unidos, homem e mulher, e formar uma só carne, o que significa isso? Significa que o corpo da minha mulher me pertence e o meu corpo pertence a ela. Nós fazemos parte apenas de um único corpo. E aí tem que haver essa concordância. É necessário haver essa concordância. Tanto o marido quanto a mulher devem reconhecer a sua independência em relação à utilização mútua do corpo. Os irmãos eles estavam fazendo uma confusão tremenda com isso. Isso são doutrinas que começaram a entrar na igreja e criar confusão dentro da igreja. Os maridos que pertenciam, eram casados, estavam na igreja e mantinham relações fora do casamento, eles tinham que ser aqui advertidos, falar, isso não é mais possível, vocês não podem viver mais dessa forma, porque o seu corpo não mais te pertence, pertence à sua esposa, e o marido não pode atuar dessa maneira. Por isso que Paulo aqui repreende e explica essa autodependência um do outro, do marido e da mulher. E ainda tem um item importante, que é a parte da abstinência temporária, né? Nem o homem nem a mulher podem negar ao seu cônjuge o direito de relação ao corpo. Apenas uma situação que a abstinência se justifica. É que, por exemplo, a fim de que se dediquem à oração. E mediante duas exigências. Primeiro, por mútuo consentimento. Não é apenas eu que tenho que falar, eu não quero ter relações com você mais minha esposa. Não, eu preciso ver se ela aceita isso. Eu preciso ver se ela aceita isso, porque o meu corpo não pertence mais a mim, nós temos que lembrar disso. E aí fala, por mútuo conhecimento. E segundo, por algum tempo. Se ela permitir, isso não tem que ser algo contínuo nem demorado. Vamos dizer que eu vou fazer um jejum, vou jejuar por alguns dias e vou me abster de ter relações sexuais. Se a minha esposa permitir, ótimo, tudo bem. Mas Paulo fala que isso não se prolongue por muitos dias. Porque qual que é o receio que Paulo está falando aqui? É que se prolongar por muitos dias, pode haver aqui uma tentação por parte de Satanás e as pessoas podem estar sujeitas a pecar. Ou a mulher ou o próprio homem. Então Paulo fala que se existir esse tempo de abstinência, que não seja um tempo prolongado. E que antes de tudo tenha a concordância do seu cônjuge, não seja algo só que você determina, ou a sua esposa determine. Tem que haver a concordância do casal. Deu para entender? Então, vocês vão ver em outros trechos da Bíblia, quando nós estudamos o Velho Testamento, estou lendo o livro de Josué, inclusive vou pregar domingo sobre o livro de Josué, e fala que o Senhor ordena a Josué que os homens se abstivessem das suas mulheres, não tivessem relacionamento sexual por uns dias, porque Deus iria enviá-los para uma batalha, onde que eles tinham que estar santificados. Mas Deus não fala que eles tinham que ficar eternamente sem ter relações com suas mulheres. É por um determinado tempo, para a santificação das suas vidas. Então isso é algo que é possível, mas não pode ser prolongado e tem que ser em comum acordo do casal. Bem claro isso, eu acho que é um ponto que foi aqui estabelecido. Possivelmente estavam existindo pastores, líderes da igreja de Corinto que estavam ensinando que as pessoas para serem santificadas tinham que manter jejum de sexo.
E Paulo está falando, não é assim que funciona. Você não se santifica pela ausência do sexo ou não. Porque senão o solteiro seria santo eternamente, se ele não tem relações sexuais. Não é isso. A condição de santidade não está no relacionamento sexual, e sim na condição que você se apresenta perante Deus. No item 3, nós já estamos caminhando aqui para o item 3, Paulo descreve que o celibato é um dom, versículos 6 e 7, 6 a 9, vamos ver o que Paulo fala aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 7 fala assim: entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu vivo. É como eu disse para vocês, nós não sabemos se Paulo estava solteiro ou viúvo, mas ele não estava com mulher. Inclusive, quando ele escreveu essa carta, ele já estava preso. Amém? Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. Um determinado modo e outro de forma diferente. Então, irmãos, nós não temos que julgar uma pessoa se ela decide ficar solteira o resto da vida. E nós não devemos julgar também uma pessoa se ela se torna viúva e nós temos que obrigá-la a se casar novamente. Isso é uma decisão pessoal e não tem que ser encarado como algo pecaminoso ou coisa do tipo. É uma decisão da pessoa e é um dom a pessoa conseguir sobreviver, decidir viver de forma celibatária, ou seja, sem se casar, né? Isso é um dom, que algumas pessoas têm essa capacidade. É um dom dado por Deus. Paulo deixa isso bastante claro. Paulo estava vivendo assim e aparentemente não tinha nenhum constrangimento de estar vivendo, ou viúvo ou solteiro. Ele se sentia bem nessa condição. Ele tinha mais disponibilidade para o Senhor. E dá para a gente imaginar qual era a vida do apóstolo Paulo. Depois que ele se converteu, ele passou a ser um perseguido da igreja, um perseguido pelos judeus, um perseguido pelos soldados romanos, um homem que vivia em cadeias, fugindo de um lugar para o outro, sem ter destino certo, fazendo as suas viagens missionárias. Então, se ele fosse um homem casado, ele teria muito mais dificuldade de ter essa liberdade toda de ação. Por isso ele fala aqui que ele vivia nessa condição, mas que não era imposto para ninguém viver da mesma forma. E ele fala que o celibato é um dom. Muito bem. Paulo usou a expressão, e vos digo, referindo-se ao conceito geral de casamento. Ele quis ensinar que os cristãos tinham a permissão para casar, mas não eram obrigados a fazê-lo. Então Paulo deixa bastante claro. Talvez já existissem dentro da igreja nesse momento alguns líderes falando para as pessoas: vocês têm que se casar, você não pode ficar solteira, você não pode ficar solteiro, você tem que se casar, porque senão você vai pecar. Paulo está falando que não é essa forma que tem que ser ensinado dentro da casa de Deus. As pessoas têm que fazer a sua livre escolha. Alguns têm esse dom de viverem de forma celibatária, né? Muito bem. O desejo de Paulo em relação aos solteiros em que se mantivesse assim como também eu sou. Não é possível determinar se o apóstolo era solteiro, como admitem alguns estudiosos, ou era viúvo na ocasião que escreveu a epístola. No entanto, ressalta ele, alguns recebem de Deus a graça de serem celibatários, mas ele chama outros para se casarem. Isso fica bastante claro, né? Nós conhecemos gente da nossa própria família que nunca quiseram se casar, mas conhecemos também pessoas que não conseguem viver sozinhas. Eu sou um deles, jamais conseguiria viver de forma isolada, não conseguiria, não é da minha natureza, e você pode responder por si. Então trata-se de um dom e não convém estabelecer nenhuma regra aplicável a todos indistintamente. Então isso que estavam tentando forçar na igreja é algo que Paulo vem e combate isso nessa carta. Novamente o apóstolo expressou o desejo de que um solteiro e viúvos continuasse no estado em que eu vivo, no versículo 8. Entretanto, isso dependia de eles terem recebido o dom do celibato ou não. Então fica bastante claro isso. Paulo deixa isso de forma bastante clara, que não é o estado civil que tem santidade, mas sim a pessoa. Isso que eu gostaria que os irmãos guardassem. Não é por você ser solteiro que você vai deixar de ser santo ou ser mais santo do que aquele que é casado, ou vice-versa.
Não, a santidade não está na sua condição de casado ou de solteiro, ok? Vamos entrar no capítulo 3, finalizando aí a lição, já partindo para o fim. Nós temos tempo suficiente para terminarmos, mas vamos ver aqui quanto agora um assunto mais polêmico e que gera bastante confusão e que é atual até os dias de hoje. E nós temos que ter isso bem claro na nossa mente, que é a questão do casamento e a separação. Pessoas que casaram-se dentro da igreja e depois se separaram, ou muitos deles, quando vieram e se tornaram cristãos, acharam um motivo de estarem cristãos. Agora eu quero me separar, agora eu quero viver uma vida separada. E Paulo escreve isso, dando o esclarecimento, o que Jesus disse e o que Paulo reforça da mesma maneira. Como é que teria que ser essa condição? Muitos casais, talvez aqui, acharam uma brecha no que se converteram e foram para a igreja. E, por exemplo, a mulher não se converteu, apenas o homem. E o homem falou, opa, chegou minha vez agora de jogar para escanteio esse casamento aqui e desfazer. E Paulo deixa bem claro isso, como é que tem que ser feito. Se alguém tem que renegar esse casamento, que não fosse o cristão, e sim aquele que não é cristão, aquele que não aceita Cristo como seu Salvador. Então nós vamos ver esse conselho, essa diretriz que o apóstolo Paulo deixa aqui bem claro para nós. Havia na igreja, provavelmente na igreja de Corinto, pessoas convictas de que ao aceitar o evangelho, podiam desfazer-se do vínculo do casamento. Por isso Paulo traçou-lhes algumas diretrizes. Deu para entender então? Pessoas que vieram com essa finalidade, se converteram, falaram, opa, chegou minha deixa agora, eu posso largar o meu casamento. E não é isso que Paulo esclarece, bem pelo contrário. Conselho, o item 1 aí, o que acontece? Conselho aos cônjuges cristãos. Ambos são cristãos, o homem, o marido e a mulher. Quando ambos os cônjuges são cristãos, devem atender ao que foi ensinado pelo Senhor, próprio Jesus Cristo, durante o seu ministério da terra. Se você for abrir em Mateus capítulo 5, 22, em Mateus capítulo 19, versículo 9, em Marcos capítulo 10, do 1 ao 12, vocês vão ver o que Cristo falou com referente ao casal se separar-se. Cristo deixou bastante claro que o casamento do cristão, ele é eterno. Ele não foi feito para que houvesse separação. Mas aí vocês leem no próprio desses capítulos que eu citei, e as pessoas indagam a Jesus, mas e aí? O que acontece? Como é que pode ser desfeito um casamento? E Cristo fala que o casamento só poderia ser desfeito, em primeiro lugar, pela morte de um dos cônjuges. Em segundo lugar, por adultério. Poderia ser concedida uma carta de adultério se um dos cônjuges fosse pego em adultério. Aí poderia ser lavrado o divórcio. E Cristo explica que isso foi possível, ou seja, não era o desejo de Deus, mas aconteceu por causa de quê? Por causa da dureza do pecado do coração do homem. Quando vocês leem esses textos aqui que eu citei, Jesus fala que Deus permitiu que o divórcio fosse lavrado em função do pecado do coração do homem. Não que fosse da vontade de Deus. O casamento pela vontade de Deus, ele é eterno. Ele não pode ser separado, ele não pode ser desfeito, somente pela morte de um dos cônjuges. Se ocorrer a morte, ou a mulher ou o homem, eles estão livres a se casarem novamente. E quando que poderia ser concedido o divórcio? Se fosse pego um deles, desses cônjuges, em adultério. Também poderia ser feito. E Paulo aqui ele acrescenta mais um item, além desses dois que eu citei. Que Paulo vai falar que se aquele cristão, aí tem o terceiro item, eu já vou dar o final da lição, mas é isso daqui. Se um dos cônjuges é cristão e o outro não é, e o cônjuge que não é cristão resolve que quer a separação, o cristão deve aceitar a separação e sair do casamento. Estaria liberado.
Porque Paulo fala que você não é obrigado a viver sem paz num casamento. Mas somente nesse caso, se o não cristão não aceitasse viver com um cristão. Vamos dizer, uma mulher que é cristã, o marido não, e o marido fala, eu quero a carta de divórcio, ele está pedindo, não ela poderia conceder. Caso contrário, não. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas bem claro, que Paulo não está modificando o que foi traçado por Jesus. Paulo está falando agora aqui numa nova condição, daqueles que são cristãos e não cristãos. Vamos lá, vamos ver aqui onde nós estamos. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Conselho aos cônjuges cristãos. Ele dera um mandamento explícito acerca do divórcio, Jesus, falando que é proibido, exceto no caso de infidelidade de um dos cônjuges. Em circunstâncias extremas, entretanto, pode ser necessário que isso venha a acontecer. Nesse caso, a instrução para que não se case ou que se reconcilie com o seu marido. O que Cristo fala é o seguinte: vocês resolveram se separar? Então, vocês separem, mas você não pode casar mais. Essa é o que Cristo colocou. A separação entre cônjuges cristãos não rompe o vínculo matrimonial, antes da oportunidade para o Senhor curar as diferenças que causaram o afastamento e restaurar ambas as partes a comunhão, com Ele e um com o outro. Isso é o que Cristo recomendou, Quanto ao marido recebe a ordem para não se apartar da mulher, o que significa não se divorciar ela, e não se abre nenhuma exceção. Isso aqui nós estamos aqui vendo o que Cristo recomendou. Agora vamos no item 2, conselho aos cristãos casados com não cristãos. É aquilo que eu falei. Paulo deu ordens com a ressalva, digo eu, não o Senhor. Não queria dizer que o seu ensino fosse contrário ao que o Senhor teria ordenado, nem que fosse desautorizado, mas que não podia citar um mandamento específico que Jesus tivesse dado. Não se separem. No versículo, capítulo 7, do 12 ao 13, está lá escrito, quando você lê comigo, do 12 ao 13. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, e essa dispõe a viver com ele,